Olá, meus amigos, vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, com o tema de hoje, do estudo bíblico de hoje, princípios de vida cristã, como deve ser a nossa vida cristã aqui na terra onde nós vivemos, o que nós devemos fazer como cristãos. E é isso que nós vamos estudar na Bíblia, no estudo bíblico de hoje, que tem como tema princípios da vida cristã. Então já vai deixando o seu joinha, o seu like aí, que é importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e no final deixa o seu comentário se gostou do estudo bíblico de hoje, tá bom? Então vamos para a mensagem de hoje, para o estudo bíblico de hoje, princípios da vida cristã. Então está aí o PowerPoint do nosso estudo bíblico que tem o tema hoje, princípios de vida cristã. Então vamos dar início ao nosso estudo e aprender mais, absorver muita coisa da palavra de Deus sobre este tema de hoje. Ler a Bíblia, orar todos os dias, realizar o culto familiar, matutino e vespertino, vestir-se com modéstia e bom senso, não usar joias ou adornos, honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Tem mais. Evitar as diversões mundanas, respeitar as autoridades, participar das atividades e rituais da igreja, Santa Ceia, cerimônia e lava-pés, por exemplo. Esses são alguns dos exemplos que nós vamos ver hoje, no estudo bíblico de hoje, sobre princípios de vida cristã. O cristão é uma nova criatura, em sua vida as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. Então, meus queridos, nós, quando somos novas criaturas, nos entregamos a Deus, colocamos nossas vidas nas mãos de Deus, nos batizamos ali, que foi o tema passado que a gente viu, e aí nós somos nova criatura, nosso estilo de vida muda também. Nós passamos agora a mostrar para as outras pessoas que olham para nós um estilo de vida diferente, um Rafael diferente, um jeito de falar diferente, um jeito de agir diferente, um jeito de se vestir diferente. Tudo é diferente, demonstrando assim para as pessoas que estão ao nosso redor que Cristo, nosso Deus, nos transformou, e assim Deus também fará na vida daqueles que vai estar olhando, e vendo tudo aquilo que Deus fez em nossa vida. Então, a primeira pergunta do estudo bíblico de hoje é: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual? Que práticas são essas que nos fortalecem a nossa fé espiritualmente? A primeira delas está em João, capítulo 5, versículo 39, que diz bem assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a primeira prática, que nos fortalece a fé e o crescimento espiritual é estudar a Bíblia todos os dias. Nós devemos estudar a Bíblia e por isso nós estamos aqui estudando a Bíblia juntos hoje, porque nós precisamos estudar, ter mais conhecimento, nos aprofundar mais na Bíblia. Chega de ficar no rasinho, vamos agora um pouquinho mais fundo, depois um pouquinho mais fundo, aprendendo assim mais e mais e absorvendo quanto puder da palavra de Deus. Isso vai ser muito bom para a nossa vida espiritual. Segunda coisa, segunda prática que nos ajuda nisso também, está em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, segunda prática, que nos ajuda muito é ter uma vida de oração. Devemos estudar a Bíblia, mas também devemos orar, amigos. Devemos em todo momento dar graças a Deus, orar a Deus, pedir Ele em oração. Todo momento, quando estamos no trabalho, na escola, em casa. É claro que nesses ambientes, trabalho, escola, assim a gente não tem aquele tempo sozinho, mas na nossa casa, no nosso lar, a gente precisa ter um tempo a sós para falar com Deus também em oração. Então essa é uma das práticas frequentes que nós devemos fazer para aumentar a nossa fé e a nossa vida espiritual. A terceira é
né, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, meus queridos, a terceira prática que nós devemos praticar para aumentar nossa fé, para nós termos uma vida espiritual legal, é frequentar os cultos da igreja. Meus queridos, vamos na igreja, vamos estudar a Bíblia, vamos orar mais. Estar na igreja ali é o local onde nós vamos ter um encontro com Deus. É claro que Deus está em todo lugar e nós podemos nos encontrar com Ele em qualquer lugar, mas ali na casa de oração, na casa de Deus, é um lugar especial onde nós vamos, adoramos o nosso Deus. Então nós não podemos deixar de ir para a igreja, tá bom, meus queridinhos? E a última, né? Número 4, a prática número 4, Marcos capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20, que diz: ao entrar Jesus no barco, suplicar-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe havia fizera, e todos se admiravam. Então, meus queridos, a quarta prática que nós devemos fazer, depois de estudar a Bíblia, orar, estar indo na igreja, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos falar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, a transformação que Ele tem feito, o nosso modo de viver, nosso estilo de viver. As pessoas vão ver que você mudou e vai te perguntar por quê, o que aconteceu, e aí é o momento você vai ter que falar, pregar que Jesus transformou a nossa vida. Então nós devemos, olha só, estudar a palavra de Deus, orar, ir à igreja e pregar a palavra de Deus, o Evangelho. Estas 4 práticas que nós vimos aqui, isso vai nos fortalecer espiritualmente, a nossa fé, e assim nós vamos estar legal, top, vai ser massa. Beleza? A segunda pergunta do nosso estudo bíblico de hoje: como devemos viver as horas do sábado? E aí, nós falamos alguns estudos bíblicos atrás sobre o sábado, que é o dia de guarda, o dia que nós vemos lá em Hebreus capítulo 4, e vemos também em Êxodo capítulo 20, versículo 11 em diante ali, que é os mandamentos de Deus. Vemos que o próprio Deus guardou o sábado. E o que Jesus fazia no sábado nós vimos também. Então, como eu e você devemos viver nas horas dos sábados? Vamos ver? Está em Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. E em Lucas capítulo 4, versículo 16 e versículo 31. Vamos ver? Olha o que diz Isaías: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se achares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar palavras vãs, então te deleitareis no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. E aí lá em Lucas capítulo 4 continua: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, meus queridos, como devemos viver as horas do sábado? Nós devemos fazer o seguinte: adorar a Deus e servindo o nosso próximo. O sábado é um dia de nós adorarmos a Deus, estarmos na igreja, irmos visitar os nossos amigos, fazendo aquilo que Jesus fazia quando esteve aqui na terra. Aos sábados, se você pegar todos os evangelhos, você vai ver que aos sábados, Jesus, quando não estava pregando para a multidão, ele estava na sinagoga lendo para os sacerdotes ali. Então, todos os sábados, Jesus tinha este costume. Então, nós também devemos, no sábado, estar na casa de Deus, adorando a Deus. Devemos adorar a Deus nesse dia
e ajudar o nosso próximo, meus queridos. É isso que nós devemos fazer neste dia separado que Deus deu para nós. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Isso daí está lá em Neemias capítulo 13, versículo 19, e em Lucas 23, capítulo 23, versículos 50 e 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às atividades espirituais. Então, meus queridos, como está lá em Isaías, neste dia, esse dia tem que ser um dia prazeroso para nós. Nós temos que deixar tudo aquilo que a gente faz durante a semana, né, para lá, e neste dia somente adorar a Deus e servir ao nosso próximo e estar com a nossa família. Tá bom? Pergunta número 3. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Pergunta muito boa essa, porque olha só, mas nós vemos na igreja hoje as pessoas falar dos irmãos. Na igreja ali, você vai na igreja, o irmão está falando do outro irmão, os irmãos estão falando, será que nós devemos agir dessa maneira? Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 25, e em Gálatas capítulo 5, versículo 13, capítulo 6, versículo 1 e 10. Como nós devemos nos comportar com os nossos irmãos da igreja. Será que nós devemos falar a verdade? Será que nós devemos servir uns aos outros? Será que nós devemos fazer o bem? Vamos ver agora o que a Bíblia fala? Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E em Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Capítulo 6, versículo 1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. E o versículo 10, para finalizar: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, meus queridos, nós devemos falar a verdade nesse dia? Sim, devemos, com os nossos irmãos, aliás. Nós devemos servir uns aos outros? Sim. Nós devemos fazer o bem? Sim. Meus queridos, nós devemos falar a verdade com o nosso irmão. Nós devemos servir, ajudá-los da melhor maneira possível. E nós devemos fazer o bem. Chega de picuinha na igreja. Vamos amar uns aos outros. Tá bom, meus queridos? É isso que Deus quer que nós façamos. E isso é um princípio de vida cristã que nós devemos viver hoje aqui, enquanto estamos aqui nesta terra. Pergunta número 4. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Será que a Bíblia tem um padrão definido para que as moças, as mulheres, possam se vestir? Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, versículo 4, e em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que diz? Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e de bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendioso. Então, meus queridos, como que devem se vestir as moças, as mulheres? As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. E nós precisamos ter um vestuário de uma forma decente, de uma forma modéstia, para que não chame muita atenção, para que não seja aquela coisa muito exagerada, mas tudo com modéstia, tá? É assim que a Bíblia fala. Não tem um padrão definido de como tem que ser. Tem que ser modesto, Não precisa ser muito exagerado, mas também não precisa ser tão modesto. Pode ser, de um jeito natural, que não fira os princípios bíblicos, que não
chame atenção, né? E nem seja muito vulgar. Então, é isso que a Bíblia nos mostra, como nós devemos nos vestir. E a pergunta 5, qual é a atitude do cristão para o casamento? Como que eu, cristão, devo me comportar no meu casamento? Como tem que ser? O que eu tenho que fazer? Qual é o princípio de vida que um cristão tem que ter no casamento? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 10 ao 14, em Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9 e em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Respondeu-lhe Jesus: por causa da natureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E em Hebreus capítulo 13, versículo 14, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os adúlteros. Então, meus queridos, qual é a atitude que nós, casados, devemos ter com a nossa mulher e a nossa mulher conosco? É honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. Deus reprova, e isso é o que nós mais vemos na nossa sociedade hoje. As pessoas casam e 2, 3 meses depois já estão separadas, ou casam e não são fiéis à sua esposa, não respeitam suas esposas. Então, meus queridos, Deus repudia isso. Deus ele reprova totalmente este tipo de conduta. Deus quer que eu e você honremos o nosso casamento, entendeu? Pois ele reprova o adultério e o divórcio. Então, que nós possamos, né, ser sacerdote da nossa casa, que a nossa mulher seja a sacerdotisa da casa também, e que os dois juntos possam honrar o nosso Deus. Esse é o desejo do nosso Deus para nós. E isso também é princípio de vida cristã. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? Será que a Bíblia fala algo sobre isso, sobre costumes e diversões mundanas? Será que eu não posso me divertir? Será que tem alguma coisa que a Bíblia proíbe? Vamos ver lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, e em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aí Tiago capítulo 4, versículo 4 conclui: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, meus queridos, o que a Bíblia diz sobre costumes mundanos e diversões mundanas? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. É claro que eu e você, nós podemos nos divertir, nós podemos brincar, nós podemos passear, nós podemos adquirir coisas neste mundo, casa, carro, trabalhar para conquistar as coisas. Nós podemos viver bem no mundo e feliz, mas nós nunca devemos amar
mais as coisas deste mundo do que amar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, o amor de Deus não está em nós, né? E nós nos tornamos assim inimigos de Deus. Foi o que nós acabamos de ler na palavra de Deus neste momento. Então, meus queridos, não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Existem muitas pessoas que amam mais as coisas do mundo, mais aquilo que ela conquistou, dinheiro, casa, não sei, qualquer coisa. Elas amam mais isso do que a Deus. Isso é prioridade na vida delas do que a Deus. Claro que nós devemos conquistar essas coisas, ter essas coisas, lutar por essas coisas, estudar, trabalhar para conquistar essas coisas. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus é único, é de Deus e nada pode tomar o lugar dele. Então quando nós fazemos isso, o amor de Deus não está em nós. Que nós possamos amar mais a Deus, meus queridos, do que a este mundo. Tá bom? Pergunta número 7. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Olha só, nós estamos falando de tudo aqui nos princípios da Bíblia, tá? E nós vamos falar agora sobre comportamento sexual. Como que deve ser nossa atitude, comportamento como princípio bíblico, princípio de vida cristã, falando sobre o sexo, comportamento sexual. A resposta está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 18. Diz assim, Êxodo, capítulo 20, versículo 14, já diz, não adulterarás. É um mandamento. E aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem sodomitas. Aí o versículo 18 diz, fuge da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, meus queridos, o que a Bíblia fala sobre comportamento sexual como princípio de vida cristã? Casados, não adulterem. Solteiros, mantenha-se puros, não cometa a imoralidade. Meus queridos, isso tem acontecido nos nossos dias de hoje, ocasionalmente, liberalmente, vamos dizer assim, com os jovens, com os casados, com os de mais idade, tem acontecido de forma liberal, como eu disse. A Bíblia tem princípios e nós, como cristãos, precisamos, aliás, nós temos o dever de cumprir com esses princípios em nossa vida cristã. E o ato sexual, assim, deliberadamente, você casado, nós casado, não adulterar e solteiros manter-se puro, isso é princípio de vida cristã. Então nós temos que olhar com atenção para isso, porque Deus condena, né, repudia e reprova de forma eminente, né, de forma forte mesmo, estas coisas. Então, por isso que nós devemos nos manter mais próximo de um princípio de vida cristã possível, como Deus quer que nós façamos. A pergunta 8. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Então nós estamos vendo assim, o nosso comportamento cristão, né, na nossa vida cristã em toda a esfera, né? Nós começamos falando lá atrás lá sobre vestimento, sobre o que nós devemos fazer, estamos passando falando sobre orientação sexual, sobre como comportar no casamento, e agora o nosso comportamento como cristão diante das nossas autoridades, né? Os governadores, policiais, chefe de estado, qual que deve ser o nosso comportamento diante deles como cristão? Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 4, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14 e Atos capítulo 5, versículo 29 nos dá a resposta e vamos ver. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem um motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, para o louvor dos que praticam o bem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, meus queridos, qual que deve ser o nosso comportamento? Respeito é a palavra. Uma palavrinha que falta muito no mundo que nós vivemos hoje. Nós, como cristãos, nós devemos respeitar as nossas autoridades, mundanas, presidente, governador, chefe de estado, polícia, e devemos respeitar também as autoridades que tem dentro da igreja, os nossos anciões, os nossos pastores, aquelas pessoas de mais idade, aquelas pessoas que têm algum outro tipo de cargo. Nós devemos respeitar simplesmente, como cristãos, nós devemos ter o respeito a todos, tá bom? Pergunta 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Então, meus queridos, Jesus instituiu algumas cerimônias da qual nós, como cristãos, fazemos parte e temos participado. Você já conhece algumas das cerimônias, está aí falando aí, a Santa Ceia comemora a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado. A cerimônia do lava-pés, a cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. O pão, quando nós estamos lá na Santa Ceia, representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco de uva que nós tomamos simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. E aí nós vemos tudo isso que eu acabei de ler em João capítulo 13, versículo 4 e 5 e o 15, e em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 28, que diz bem assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com quem estava cingido. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, meus queridos, isso é as cerimônias que nós participamos lá na nossa igreja. Quando nós participamos ali da Santa Ceia, tem todo esse significado que nós vemos, e agora nós lemos na Bíblia, que o próprio Jesus fez isso para nos dar algum exemplo. E tem a cerimônia do lava-pés, aquela cerimônia que nós lavamos o pé do nosso irmão antes da Santa Ceia, como o próprio Jesus fez, e assim deu-nos os exemplos para que nós façamos também. Então, o nosso estudo bíblico chega ao fim hoje, Estudo 24, princípios da vida cristã. E aí a recapitulação de tudo que nós estudamos diz assim: o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário e da Bíblia, praticar a oração, e da prática de oração. Devemos amar os irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para todos. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanas não são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus e o lava-pés é a cerimônia
de humildade. Então é isso, meus queridos, estudo bíblico de hoje, que Deus te abençoe. Mas antes de nós fazermos a oração para finalizar o estudo bíblico de hoje, tem o nosso compromisso de fé aí. Aceito viver de acordo com os seguintes princípios cristãos: comungar diariamente com Deus, ler a Bíblia e orar, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstias e bom senso no vestuário, deixar de usar adornos, amar os irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não me envolver com as diversões mundanas, manter-me puro no casamento ou como jovem. Se este é o seu compromisso de fé, meus queridos, e se de alguma maneira Deus falou seu coração neste dia de hoje, nessa mensagem de hoje, estudo bíblico de hoje, fecha seus olhos aí e vamos falar com Deus agora neste momento. Senhor Deus, obrigado pelo estudo bíblico de hoje. Obrigado porque nós aprendemos como nós devemos nos comportar neste mundo como cristãos, dando o exemplo para todos que estão à nossa volta, Senhor Deus, e principalmente mostrando para todos que estão à nossa volta o Deus a quem nós servimos, o Deus que transformou a nossa vida, e assim nós temos um testemunho vivo para todo mundo à nossa volta. Obrigado pelo estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos, o estudo bíblico de hoje terminando, mas no próximo estudo nós vamos ver que educar é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano original estabelecido por Deus, à semelhança com Ele. Então, semana que vem, nós estaremos estudando sobre a educação cristã, como deve ser, o que nós temos que fazer. Vai ser top o estudo da semana que vem, você não pode perder, tá bom? Deixa o seu joinha aí se você não deixou o seu joinha ainda. Comenta se gostou da lição de hoje. E você que não é inscrito, perde tempo não. Se inscreve aí. Todos os dias estamos aqui estudando e aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Amanhã nos encontramos aqui para o estudo da lição, nova lição, novo trimestre. O tema vai ser top, vocês não podem perder. Então amanhã estamos aqui estudando a lição. Você é o nosso convidado. Até amanhã. Tchau, tchau.